Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos falar mais uma vez sobre proteínas, mas agora nós vamos destacar as suas principais funções, além de falar, é claro, especificamente sobre as enzimas. Então, bora para a nossa aula? As proteínas, como nós já falamos anteriormente, são macromoléculas compostas por 50 ou mais aminoácidos. Podem apresentar estruturas primárias, secundárias, terciárias e quaternárias. A estrutura primária, é óbvio, sempre vai estar presente, como nós já falamos anteriormente, a estrutura primária é a sequência de aminoácidos. A estrutura secundária é a interação entre os aminoácidos próximos. As estruturas terciárias se formam pela interação entre os radicais dos aminoácidos e as estruturas quaternárias se formam entre estruturas terciárias. As proteínas apresentam inúmeras funções biológicas e é o que nós vamos destacar no momento. Quando a gente fala de funções das proteínas, elas vão desde função estrutural à função catalisadora. Tá? As funções estruturais são aquelas funções que ajudam a dar forma a determinadas coisas, como por exemplo o colágeno, que ajuda a manter a nossa pele, a queratina, que forma as nossas unhas e cabelos, como reserva energética, como a albumina e caseína que estão presentes nos ovos, o transporte de moléculas gasosas, como no caso da molécula de hemoglobina, que você tem aí o transporte de oxigênio, como função contrátil da actina e da miosina, que são proteínas que ajudam no processo de contração muscular, que ajudam no processo de movimentação celular, como pigmento, a melanina e a própria clorofila, que são moléculas de pigmento, hormônios como a insulina, hereditariedade, participando do processo hereditário, como as histonas, e também enzimas também auxiliam no processo hereditário, na proteção dos nossos corpos, como é o caso da formação e produção dos anticorpos, que são proteínas específicas de defesa, além, é claro, da sua função catalisadora, que é a função de acelerar reações químicas, de promover determinadas reações químicas, que é o caso das enzimas. Então, primeira coisa que a gente vai falar é relacionada à sua função estrutural. As proteínas participam da composição de várias estruturas do nosso organismo, sustentando, promovendo determinadas rigidez, como por exemplo o colágeno, que auxilia na manutenção da pele pregadinha aqui, olha, no tecido adjacente, a elastina, que permite elasticidade, a nossa matriz óssea, que ela vai ser formada por estruturas proteicas impregnadas depois de cálcio para dar rigidez, queratina das unhas, cabelo, pigmentos e etc. Todas essas são funções estruturais das proteínas. Com relação à sua função de reserva energética, as proteínas guardam e contêm aminoácidos essenciais ao desenvolvimento dos animais, é óbvio. Então, leite de vaca e ovos são riquíssimos em proteínas de reserva, proteínas que serão necessárias para a obtenção de energia ou para a construção estrutural. Quando a gente fala de obtenção de energia, que a gente já falou tanto de carboidrato quanto de lipídio, nós citamos que o carboidrato é o composto preferencialmente quebrado para a obtenção de energia, seguido, é claro, dos lipídios. Em último caso, numa demanda muito necessária de energia por falta de alimentação, o seu corpo passa a consumir, então, proteína para a obtenção de energia. Mas isso somente depois de ter descartado todos os carboidratos e lipídios que o corpo tem, ele passaria a consumir a proteína. Por quê? A proteína ela tem tantas outras importâncias, principalmente ligada à estrutura muscular, contração, estrutural, que você só vai quebrar essas proteínas em último caso para obter energia. Tá? Bom, função de transporte. Outra função da proteína é o caso da função de transporte. A gente pode citar as lipoproteínas que auxiliam no transporte do colesterol. A gente pode citar a molécula de hemoglobina que transporta oxigênio. A gente pode citar proteínas transmembrana, como estas daqui, olha, que auxiliam no transporte de moléculas
tá? Para dentro e fora das células. Então a proteína ela vai ter inúmeras funções de transporte, tá? São extremamente importantes para a fisiologia do nosso corpo e dos animais. Outra função é a função contrátil, que é a função de contração, de permitir movimentações, tanto do músculo quanto de estruturas celulares. Dentro das nossas células, as nossas células têm actina e miosina que vão permitir a movimentação celular. Além disso, os músculos estriados e os outros músculos lisos, que é o caso, por exemplo, da musculatura que leva o alimento para o estômago e depois a gente vai até a defecação, todos esses músculos eles são formados por actina e miosina que permite a contração muscular. Então, olha só, aqui nós conseguimos observar as fibras musculares, tá? Cada uma aqui são células musculares e cada célula muscular ela é composta por inúmeras fibras. Vamos destacar um conjuntozinho de fibras. Esse único conjunto de fibras, ele vai ser formado pelo filamento de actina e vários filamentos, olha aqui, olha, o filamento de miosina e vários filamentos de actina. O que vai acontecer? Esse filamento de miosina e de actina, ele, juntamente, é claro, com o ATP e com o cálcio, permitem a contração muscular. Então, a proteína miosina e a proteína actina, que é essa fibra rosa que está aqui em cima, juntamente com o cálcio e o ATP, permitem a contração das fibras musculares, permitindo a movimentação dos nossos músculos, por meio, é claro, desse mecanismo de interação entre a miosina e a actina, ok? Então, você vê como as proteínas são importantes nas contrações, nos movimentos, ok? Outra função é a função, é claro, de pigmentação. As proteínas apresentam funções de pigmentação, como é o caso da melanina na pele humana, e nas plantas é o caso da clorofila nas plantas. Esta pigmentação, além, é claro, de uma distinção, ela também tem função de proteção, porque a melanina ela absorve boa parte da radiação, evitando, é claro, a penetração das radiações que possam causar mutações genéticas. Então, a pigmentação da pele acaba sendo um mecanismo de proteção também. No caso dos vegetais, a clorofila, que é uma proteína, é extremamente importante para o processo de fotossíntese, que nós veremos mais à frente numa outra aula especificamente de fotossíntese. Com relação à função hormonal, nós vamos aqui somente citar as funções gerais, porque nós vamos ter uma aula só de fisiologia que a gente vai tratar de hormônios. Nesse momento, a gente só vai citar, mostrar para vocês que a proteína tem função hormonal, como por exemplo a insulina e a adrenalina, que são hormônios extremamente importantes. No caso da insulina, ela é essencial para a entrada da glicose nas células. E a adrenalina é um hormônio chamado de hormônio de luta ou fuga, que estimula todo o seu sistema fisiológico se preparando para algo estressante que está por vir ou você está passando naquele momento. Então, são novamente proteínas. Com relação à hereditariedade, a gente vai citar dois tipos principais de proteínas que trabalham a hereditariedade. As histonas, que auxiliam especificamente o nucleossomo no processo de organização do núcleo, do material genético, porque ela vai enrolar esse material genético, organizando e regulando qual é a parte do material genético que será trabalhada naquele momento. E a outra proteína extremamente importante são as enzimas, que auxiliam no processo de replicação e transcrição do material genético. Mas essas enzimas a gente vai tratar mais à frente especificamente. Então, quando a gente fala de histonas, o que são essas histonas? São essas proteínazinhas amarelas aqui, olha, que enrolam o material genético a fim de organizar esse material genético. Ela organiza esse material genético no que a gente chama de nucleossomo. O que é isso? Uma proteína
com o seu material genético enroladinho ali, olha, parecendo um carretel de linha. Quando você precisa ler uma determinada informação genética num locus gênico, uma enzima vem, tira momentaneamente a histona, abre o material genético, faz a leitura e depois é novamente enroladinho e guardada aquela informação, a fim de não embolar o material genético, a fim de deixar ele extremamente organizado. Função de proteção. A função de proteção é outra extremamente importante relacionada às proteínas. Como assim? O nosso sistema imunológico ele depende imensamente das proteínas, desde o processo de identificação à resposta imunológica propriamente dita. Ah, mas como assim, professor? Quando a gente fala de invasores, né, a gente tem que imaginar o quê? Bactérias, fungos, nós estamos aí passando esse problema com o Covid, vírus, toxinas, todos eles são invasores. E quando essas substâncias, esses parasitos, essas substâncias, essas partículas invadem o nosso corpo, elas têm em sua superfície proteínas. Essas proteínas são identificadas pelo seu corpo. Essas proteínas liberadas ou presentes na superfície de tais partículas são chamadas de antígenos. Esses antígenos podem ser reconhecidos pelo seu sistema imunológico. Ao ser reconhecido pelo seu sistema imunológico, esses antígenos geram o que a gente chama de resposta imunológica. Novamente, eu vou focar especificamente só na ideia da proteína. Quando tiver mais à frente, nós teremos uma aula somente desse sistema imunológico para explicar o seu funcionamento. Nesse momento, a gente não vai trabalhar isso, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui só um preâmbulo geral. Então, o que é o antígeno? O antígeno é o corpo estranho, que vai ser identificado pelo corpo e estimula a produção dos anticorpos. Esses antígenos geralmente são formados por proteínas. O animal não produz anticorpo contra as suas próprias proteínas. Geralmente, pode acontecer? Pode. São chamados de doenças autoimunes. Novamente, a gente vai falar isso só quando estiver falando de sistema imunológico, ok? Os anticorpos ou imunoglobulinas são as proteínas produzidas pelos glóbulos brancos em resposta ao antígeno. Esses anticorpos, eles vão atacar a partícula invasora, aquela partícula que tem um antígeno. Nós temos anticorpos específicos para cada antígeno, daí a especificidade do sistema imunológico. Presta atenção nesse videozinho aqui que a gente vai conversar enquanto assiste essa animação. Então, olha só. Quando a gente trabalha o sistema imunológico, a gente vai perceber que esse sistema imunológico ele é muito mais complexo. Tá? Esse vídeo aqui ele é bem simplesinho e eu vou só utilizar para poder explicar para vocês a relação entre o antígeno e a produção do anticorpo. Aqui nós temos a nossa corrente sanguínea com, é claro, os elementos que envolvem o nosso sistema imunológico, né? Nós temos ali as hemácias, os linfócitos, os glóbulos brancos. Aqui você imagina a invasão viral, uma partícula viral invadindo o seu corpo. E ela vai, é claro, penetrar nas células. Nesse exemplo, vai utilizar a própria célula imunológica, que é o chamado linfócito CD4, ou linfócito T, como propiciação de invasão. Então, ela invadiu ali, olha, o linfócito. Ao invadir o linfócito, ela vai utilizar essas células para se multiplicar, no caso dos vírus, que é o exemplo que eles estão mostrando aqui. E quando multiplicar, as células morrem e mais vírus são liberados na corrente sanguínea. Então você entra lá 2, 3 partículas virais, sai milhares de vírus de dentro daquela célula. Então várias partículas, olha, os vírus estão sendo liberados mais na corrente sanguínea, matando as nossas células. Isso é uma infecção viral. Neste momento, o que vai acontecer? Células de defesa, chamadas de macrófagos, elas procuram esses antígenos, que são proteínas diferentes. E quando elas encontram, elas comem essas proteínas diferentes.
E ali elas comem carregando tudo. Come o vírus, come a partícula, come uma bactéria, come toxina, vai depender do que ela encontrar. Então, aqui mostra elas fagocitando esses invasores. E à medida que elas fagocitam esses invasores, elas vão interpretar a proteína. Elas vão falar, nossa, olha essa proteína aqui não é nossa. E elas montam uma mensagem. Olha aqui, olha, essa mensagem informa que essa proteína não é nossa. E ela vai informar ao seu sistema imunológico que proteínas invasoras estão no seu corpo. Aqui, olha, mostrando ela contando que foi invadida. Neste momento, o seu sistema imunológico é ativado, aí agora mostrando ele como se fosse um torpedo, tá? E ele vai estimular ainda mais o seu sistema imunológico. Olha só, informando agora para o linfócito, chamado de linfócito B, que é um leucócito, que é responsável pela produção de anticorpos. Ele vai produzir os anticorpos, e você vai ter a ativação completa do sistema imunológico. Aqui, células CD4, células CD8 são linfócitos que também participam do ataque contra os invasores. O linfócito CD8, aqui a gente não precisa decorar isso no momento, mas o linfócito CD8, ele é o linfócito T citotóxico. Ele ataca diretamente as células que estão invadindo o seu corpo, tá? Tipo, são vírus, ele vai destruir as suas células que já estão contaminadas. Então, ele ataca de forma direta, eliminando os vírus que estão dentro das células. O linfócito B produz os anticorpos, olha lá, os anticorpos sendo produzidos. Esses anticorpos vão ser liberados na corrente sanguínea, lembrando que anticorpos são proteínas. Esses anticorpos vão cair na corrente sanguínea e vão neutralizar a partícula, seja vírus, seja bactéria, inibindo a ação desse vírus, essa bactéria ou toxina, como por exemplo a toxina do tétano. Tá? Após essa inibição, o vírus não consegue mais atuar e o macrófago come toda a estrutura. Porque o anticorpo fala assim, olha, estou aqui, preciso ser destruído juntamente com essa coisa que eu neutralizei. E assim encerra o processo de infecção. Então eu só quero que vocês entendam que os antígenos estimulam o seu sistema imunológico à produção de quem? Dos anticorpos. Isso tem que ficar na cabeça de vocês. A última função, mas aqui que a gente vai destacar mais, é a função catalisadora. O que significa a função ser uma função catalisadora? Proteínas que atuam como um processo de aumentar a velocidade das reações. A gente chama essas proteínas que têm essa função de enzimas. Então, o que é uma enzima? Proteína que acelera reações. Reações que demorariam uma semana duram minutos. Reações que demorariam 3, 4 dias duram segundos. Porque as enzimas aceleram o processo de reação. Nem toda enzima é feita de proteína. Existem algumas enzimas compostas de RNA, mas a 90 e tantos % são proteínas com função catalisadora. Enzimas são proteínas com função catalisadora, tirando as riboenzimas, que são enzimas de RNA, que a gente não vai destacar isso neste momento. Então agora a gente vai focar especificamente nessas enzimas, tá? Ah, professor, é importante? Muito. É o que mais cobra no caso de proteína, vai cobrar demais as enzimas e as suas funções. Bom, uma enzima é uma proteína com função catalítica, como eu já falei, ela aumenta a velocidade das reações. Reações que durariam muito tempo ocorrem em poucas horas, ou minutos, ou segundos. O que a proteína vai fazer? O que essa enzima ela vai fazer? Se você tem poucas moléculas, você tem lá moléculas, vamos colocar aqui, olha, deixa eu só pegar meu apontador, moléculas que não têm ou tem pouca afinidade, vamos colocar como se fosse timidez, elas não estão reagindo, elas precisavam reagir, mas não estão reagindo. A enzima vem até essas moléculas, estimula o contato, a união entre elas,
e depois essa união agora se permanece e a enzima sai de forma a não sofrer mudança catalítica na sua estrutura, nenhuma mudança na sua estrutura, estando pronta para promover uma nova reação. Então, essa é a função da enzima, fazer com que moléculas se unam ou com que moléculas se separem sem sofrer mudança na estrutura da enzima. Os componentes de uma reação enzimática são a própria enzima, o substrato. Esse substrato pode ser uma coisa que será quebrada ou podem ser duas que serão unidas. Neste momento no momento em que a enzima se liga ao substrato, a gente tem o que a gente chama de complexo enzima-substrato e depois essa enzima se solta, dando origem a um produto final, que são as substâncias produzidas. Tá? Vamos mostrar aqui de uma forma mais lúdica. Você tem aqui a enzima, os substratos, tá? Duas moléculas diferentes. Aqui você tem o chamado complexo enzima-substrato. Os substratos, eles vão se ligar num local específico da enzima, chamado de sítio ativo ou centro ativo. A enzima promove a reação e aqui você tem os produtos da reação enzimática. A enzima fica intacta da mesma forma que entrou. O sítio ativo é o local aonde você tem o quê? A reação enzimática, é o local onde o substrato se liga. Ele é um local extremamente específico. Nós dizemos que as enzimas atuam no modelo chave-fechadura. Uma chave, ela abre especificamente aquela fechadura. Por quê? A enzima atua especificamente em determinadas substâncias. Você não vai ter, por exemplo, uma amilase que quebra amido quebrando proteína, digerindo proteína ou digerindo um lipídio. A amilase, ela vai quebrar moléculas de ligação alfa-glicoses. Várias alfa-glicoses ligadas, a amilase vai quebrar aquelas ligações. Especificamente, ela não vai atuar em ligações peptídicas, ela vai atuar em ligações de alfa-amilase. Lembrando que uma amilase salivar, ela não consegue quebrar ligações beta de celulose, como nós já falamos quando falamos de carboidratos. Então você vê que o negócio é muito específico. Ela não consegue quebrar ligações beta. As duas são ligações glicídicas. Você tem ali duas glicoses. A diferença é que uma é beta e a outra é alfa. Ela não quebra as ligações beta, só quebra as ligações alfa. Extremamente específico. Quando você fala de enzima, como eu já mostrei anteriormente, a enzima ela vai ter um sítio específico para ligação, específico, chamado de centro ativo ou sítio ativo. Então, quando você fala de ligação, olha aqui, ó, o substrato, a enzima, o complexo enzima-substrato, me tira daqui rapidinho, coloca eu para lá. Você tem aqui, olha, a enzima voltando à sua forma normal, não muda nada nela, e o produto final. Neste caso, houve o quê? A junção, dependendo, como eu já falei, as enzimas têm função catalítica, seja para quebra, seja para união. Então você vai ter assim, você tem tanto ação metabólica ali, você vai ter tanto ação metabólica de catálise, quanto de construção. Tá? Isso vocês têm que ter em mente. Uma outra coisa importante que a gente não pode esquecer são os chamados cofatores e coenzimas. O que é um cofator, professor? Os cofatores, eles são íons metálicos que fazem parte da estrutura da molécula enzimática ou se ligam na estrutura da molécula enzimática para promover, para ajudar a ação enzimática, como por exemplo o ferro na molécula de hemoglobina. Sem aquele ferro da molécula de hemoglobina, ela não liga ao oxigênio. Então você precisa daquele íon ferro lá. Isso é um cofator. Nós temos também as chamadas coenzimas, que são como se fossem auxiliares das enzimas. São moléculas que auxiliam as enzimas durante as reações químicas. Tá? A gente pode citar a coenzima A gente pode citar o FAD, o NAD, que são moléculas que participam de processos de reação. Então vocês vão se familiarizar mais com esses termos
tá? Mais à frente durante os processos de respiração celular. Aqui a gente só vai falar que existem essas moléculas. Essas coenzimas geralmente são vitaminas, daí a importância de uma vitamina, gente. Elas são importantes porque elas ajudam o seu corpo a funcionar, ajudando enzimas a realizarem processos químicos. Por isso a importância de vitaminas, por isso a importância de uma alimentação saudável. As enzimas, como eu já falei e frisei várias vezes, como é que elas atuam? Diminuindo a energia de ativação, diminuindo a energia. Ah, mas o que é isso, professor? O que é isso, professor? Como eu falei, um processo enzimático, por exemplo, se você pega lá um pão, coloca ele em água e deixa quietinho aquele pão na água ali. O amido vai ser fragmentado? Vai. Vai demorar quanto tempo? Semanas até aquele pão se fragmentar, liberando aquela glicose, somente ele dentro d'água. Semanas. Agora, quando você pega o pão, mastiga e faz a sua digestão na boca e no intestino, a enzima amilases, as amilases, o que elas vão fazer? Elas vão quebrar aquele processo em horas. Coisas que demorariam semanas acontecem em hora, minutos. Por quê? Porque para você ter a quebra da reação, sem a enzima, você precisa de uma energia muito alta para que a reação aconteça. O que acontece com a enzima? A enzima diminui essa energia. Então a reação vai acontecer mais facilmente, mais rapidamente. Então, sem a enzima, olha o tamanho da energia de ativação. Sem a enzima. Com a enzima, você precisa de pouca energia e ela rapidamente promove o processo de quebra da reação. Aqui você tem a molécula de glicose mais o oxigênio. Sem a enzima, ela demoraria horas, demoraria um tempo muito grande, porque ela demoraria uma energia muito grande. Com a enzima, essa energia é diminuída, olha o tanto que diminuiu da energia, logo a reação acontece mais rapidamente. Por isso que as enzimas são importantes. Imagina você empurrando uma pedra, ladeira acima, olha quanto de energia você teria que empurrar essa pedra ladeira acima, para você rolar essa pedra morra abaixo. Agora, aqui, olha, você vai precisar de menos força para empurrar essa pedra ladeira acima. Então as energias diminuem, as enzimas diminuem essa energia de ativação. As enzimas, elas são afetadas por determinados fatores. Aqui a gente vai citar os principais fatores que alteram a velocidade da reação. Quais são esses fatores? A concentração do substrato, a temperatura e o pH. São os três principais fatores que afetam a velocidade da reação enzimática. O primeiro que a gente vai falar é a concentração do substrato. Ah, meu Deus do céu! Gente, o que é o substrato? O substrato é a substância que a enzima vai se ligar para promover a reação. Isso é o substrato. Lembra que nós mostramos lá? Vou voltar aqui rapidamente, só para vocês lembrarem. Opa, aqui, olha. Vou voltar aqui, ó. O substrato é esse aqui. Deixa eu me tirar aqui, voltando, ampliando aqui. Aqui, olha. O que é o substrato? O substrato é esse aqui. Então, o substrato afeta a velocidade da reação? Afeta. Quanto mais substrato você tiver, mais alta vai ser a ação enzimática, porque vai ter bastante substrato para trabalhar. Agora, presta atenção no foco principal aqui, olha. Essa velocidade da reação em relação à concentração do substrato, ela vai acontecer. Como que ela vai acontecer, professor? Ela vai acontecer da seguinte forma. Imagine que você tem 10 enzimas. 10 enzimas, estão lá, 10 enzimas. Tá? Você foi e colocou 4 substratos. As 10 enzimas, 4 substratos, rapidamente elas começaram a quebrar. Você foi e colocou 8 substratos, velocidade mais alta, porque tem mais substrato trabalhando. Você foi e colocou 9 substratos, aí o que vai acontecendo? À medida que você aumenta a concentração do substrato, você aumenta a velocidade da reação. Você foi e colocou 10 substratos para 10 enzimas, Você colocou 20 substratos, mas você só tem 10 enzimas.
Você colocou 30 substratos, mas você só tem 10 enzimas. Você colocou 40 substratos, mas você só tem 10 enzimas. Você colocou 50 substratos, mas você só tem 10 enzimas. Então o que vai acontecendo? O substrato, ele aumenta a concentração do substrato. Você aumentar o substrato, aumenta a velocidade da reação até um limite, que é a quantidade de enzima que você tem. Ou seja, a velocidade da reação em relação à concentração do substrato, ela aumenta à medida que você vai aumentando a concentração. Porém, ela chega no chamado ponto de saturação. O que é o ponto de saturação da enzima? É o ponto da velocidade máxima. É o ponto em que você tem lá 30 substratos, mas você só tem 10 enzimas, elas vão ter que trabalhar de 10 em 10. Ou seja, a velocidade permanece o quê? Constante. A velocidade permanece constante. Por quê? Mesmo que você aumente mais o substrato, você só tem um limite X de enzima, ok? Outra é a temperatura. A temperatura afeta a velocidade da reação. Cada enzima ela tem uma temperatura ótima de atuação. Cada enzima tem uma temperatura ótima de atuação. Os corpos de diferentes animais têm temperaturas diferentes, então enzimas que atuam em nós, na nossa temperatura média de 36 graus, 30 graus, né? Média de 35 a 37 graus, a nossa temperatura fica oscilando aí, a gente fala que é 36,5, mas oscila entre 35 e 37, temperatura normal. Nos outros animais, essa temperatura normal é de 39 a 40, ou em outros é mais baixa, então varia de acordo com os animais, de acordo com o ser vivo. Então, o que acontece? Uma enzima do nosso corpo, quando você tem uma baixa temperatura, a velocidade da reação daquela enzima diminui. Por isso, você coloca carne, alimentos no freezer. Porque você reduz a ação das enzimas que degradariam aquele produto. Para isso você usa a geladeira. Temperaturas mais altas aumentam a velocidade da enzima. Então a nossa velocidade da enzima, olha aqui, vamos botar uma determinada atividade. Então uma enzima, você foi aumentando a temperatura ótima dela está aqui, olha, entre 30 graus. Que qualquer enzima, está colocando um geral. Se você aumentar demais a temperatura, o que a temperatura pode promover na proteína? Como nós já falamos na aula passada, desnaturação. Se você desnatura a proteína, tira a forma da proteína, ela volta à sua forma primária. Se você tira a forma da proteína e ela volta à sua forma primária, ela perde a sua função. Então, quando você aumenta a temperatura acima do limite, a enzima, que é uma proteína, começa a desnaturar. Se ela desnatura, ela tem o quê? Uma desativação térmica. Ela vai ser inativada permanentemente, porque você desmontou aquela enzima. Esse é um processo de desnaturação. Tá? Então, a temperatura aumenta a velocidade da enzima, até o ponto em que ela começa a desnaturar e perder a sua função, perder a sua forma, como nós já falamos nas aulas anteriores. Outro é o pH. O pH, que é a concentração dos íons hidrogênio no ambiente, cada enzima vai ter um pH ótimo. Olha só esse gráfico, ele trabalha 3 enzimas humanas. A pepsina, que é uma enzima que está do nosso estômago, que digere proteína. A tripsina, que é uma enzima que está no nosso intestino, que também digere proteína. E a amilase salivar, que é uma enzima que está na nossa boca, que digere amido. Presta atenção, a pepsina é uma enzima que trabalha com pH baixo. Por quê? O que é pH baixo, pessoal? É um pH ácido. Ela trabalha aqui, olha, o pH dela, ela começa a funcionar em pH 2 até o pH 4, que é o nosso pH estomacal. Então aqui, olha, acima de 4, ela começa a desnaturar e também o pH afeta a estrutura da molécula da proteína. Então ela trabalha bem em pH ácido. Enquanto que a nossa amilase salivar, ela trabalha aqui, ó, mais ou menos entre 6 e 8, quase ali no pH neutro, para um pH um pouquinho básico.
Se você deixar ácido demais, a amilase não funciona, básico demais, a amilase salivar não funciona. Em contrapartida, a tripsina que trabalha lá no nosso intestino, o nosso intestino ele é extremamente básico. Então o que vai acontecer? Lá, essa enzima que termina de fazer a digestão da proteína, olha, ela trabalha no pH 11, que é um pH básico. Então as proteínas, elas têm diferentes pHs ótimos. O que é isso? É o valor do pH que ela trabalha melhor. A mesma coisa, as enzimas têm temperatura ótima de atuação, que é a temperatura em que ela trabalha melhor. Então, se você aumentar demais a temperatura ou abaixar demais a temperatura, a enzima diminui a velocidade. Se você aumentar demais o pH ou diminuir demais o pH, a enzima também diminui a sua velocidade da reação, podendo, é claro, também sofrer desnaturação, ou seja, ter a sua estrutura inativada. Então, quando a gente fala de inativação, o inibidor é aquele que pode reduzir ou cessar de vez a ação enzimática. Essa inativação, essa inibição, ela pode ser de dois tipos. Reversível, você tem às vezes moléculas que atuam nas enzimas, fazendo com que elas parem de atuar momentaneamente, porque ela já atingiu o que ela precisava fazer. Depois que acabou, solta de novamente essa substância e a enzima volta a funcionar. Essa é uma inativação chamada de reversível. E a inativação irreversível é aquela que a proteína é destruída, como é o caso dos processos de desnaturação. Destrói a molécula proteica, logo ela perde a sua função. Como nós mostramos anteriormente, a molécula da enzima é uma proteína. Ela precisa ter uma forma específica para ligar. Daí o chamado modelo chave-fechadura, que encaixa especificamente num determinado local. Então, chave-fechadura, porque se você muda a estrutura, você tem lá uma chave, você tem aqui a fechadura, Se você vem com a lima, destrói a fechadura, a chave vai entrar? Não vai. Ela pode até entrar, mas ela não vai rodar. Se você pega uma lima, destrói os dentes da chave e enfia lá, vai abrir a porta? Não vai. Você mudou a estrutura, você destruiu a estrutura. A chave continua lá, mas agora ela não liga mais. Ela não tem como rodar os dentes da tranca. Tá? Então, essa desnaturação destrói a estrutura, inibindo permanentemente a enzima de funcionar. Bom, gente, com relação à estrutura, função das proteínas e as funções enzimáticas e as velocidades enzimáticas, era isso que a gente tinha para tratar. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o seu like aí no vídeo, ok? Siga a gente no canal para não perder nenhuma das nossas aulas, beleza? Eu espero vocês no nosso próximo encontro. Valeu!